Olá, neste estudo detalhado a gente vai desconstruir um mito que, olha, tem o poder de transformar completamente a educação universitária. A gente costuma achar que a inclusão se resume a garantir a matrícula e o acesso físico num prédio, né? Mas a verdadeira inclusão não acontece num passe de mágica. Ela exige muita intenção e preparo. Hoje, vamos entender juntos por que a participação acadêmica não é algo que brota do nada, de forma espontânea, e como as instituições podem se preparar de verdade para o que importa. Bora começar? Pensa rápido. Como é um estudante perfeitamente adaptado? Geralmente vem à nossa cabeça aquela pessoa que participa das aulas sem o menor esforço, que sempre levanta a mão, entrega os trabalhos no prazo e transita pelos corredores da faculdade com a maior naturalidade. Aquele aluno ideal, sabe? Mas vem cá, será que essa imagem externa sempre bate com o que está rolando lá dentro da cabeça da pessoa? O que esse estudo revela é que para estudantes neurodivergentes, principalmente quem está no espectro autista, essa tal de adaptação perfeita muitas vezes não passa de uma ilusão. É uma máscara, e sustentar isso é incrivelmente exaustivo. E aí que a gente entra no coração dessa análise, o conceito de masking, ou a famosa camuflagem social. O que é isso na prática? É todo um conjunto de estratégias, um esforço absurdo e contínuo para ocultar, compensar ou disfarçar traços naturais do autismo dentro do ambiente da faculdade. Importante dizer, a pessoa não deixa de ser autista ali. O que acontece é que ela passa a sustentar uma verdadeira performance social. Tudo isso para evitar olhares tortos, estigmas ou situações constrangedoras. Então, o que para quem vê de fora parece uma adaptação super tranquila, na verdade é uma atuação altamente orquestrada só para conseguir existir naquele espaço. É como viver num palco. Essa performance toda é dividida em 3 movimentos principais. Primeiro temos a supressão. É o ato de inibir ativamente os próprios comportamentos naturais, tipo segurar com muita força a vontade de balançar as mãos ou se forçar a manter um contato visual que está super desconfortável. Depois vem a imitação, que é basicamente copiar nos mínimos detalhes os gestos, as gírias e as expressões do rosto dos colegas neurotípicos. E o terceiro, que olha, é o que mais drena a energia, a compensação cognitiva. É um esforço mental gigantesco que a pessoa faz o tempo todo só para interpretar as dinâmicas do ambiente e dar exatamente a resposta que o professor ou o grupo espera. E para não ficar só na teoria, pensa no dia a dia da sala de aula. Imagina gastar uma energia imensa ensaiando frases na cabeça antes de abrir a boca num trabalho em grupo só para soar natural. Ou então acabar concordando com uma ideia do grupo de que você discorda totalmente, engolindo a seco só para evitar qualquer conflito. Nas apresentações lá na frente da turma, a pessoa não vai só estudar o assunto. Ela decora um roteiro super rígido e passa horas treinando expressões faciais no espelho para não dar nenhuma escorregada. Até aquela conversinha afiada no corredor, o famoso small talk, exige que a pessoa simule um interesse gigante para não ganhar o rótulo de estranha. Percebe? A universidade perde o foco no aprendizado e vira literalmente um set de filmagem. E é assim que se cria um abismo enorme entre a falsa impressão e a realidade interna. De um lado, na visão pedagógica tradicional, o educador vê uma pessoa super bem ajustada. Acha que está tudo ótimo, porque a pessoa entrega os trabalhos em dia e parece participar. Para a instituição, é o cenário dos sonhos. Mas, da porta para dentro da mente dessa pessoa, a realidade é outra história. É um estado contínuo de sobrecarga, uma confusão mental e um sofrimento silencioso imenso. Essa adaptação que a gente vê de fora não significa que as barreiras sumiram. Significa que o estudante está carregando nas costas, completamente sozinho, o peso de compensar um ambiente que não é acessível. E claro, sustentar esse personagem o dia inteiro tem um custo altíssimo e que a gente quase nunca vê. Tem estudos que mostram que esse esforço contínuo de camuflagem esgota o cérebro num nível comparável a tentar resolver equações de cálculo super complexas enquanto você atua num teatro. É surreal. Isso gera uma exaustão extrema onde a bateria social simplesmente zera. Sem falar na ansiedade crônica, naquela sensação péssima de inautenticidade, de sentir que eu não sou eu mesmo, e no risco de cair num burnout autista ou até numa depressão. Mas o ponto técnico mais crítico para a educação é este aqui. A energia cognitiva que a pessoa devia usar para aprender matérias novas está sendo totalmente sugada só para manter a fachada social. Mas calma, tem jeito. Vamos falar da solução. Os 3 eixos pedagógicos. Se o problema é um ambiente engessado e exaustivo, a resposta está na intencionalidade do educador. Em vez de deixar toda a responsabilidade para o estudante, a instituição precisa arregaçar as mangas. E a gente faz isso apoiado nestes 3 eixos aqui. O primeiro é a mediação social.
A regra de ouro é entender que a participação se constrói. Não dá para esperar que ela brote espontaneamente o tempo todo. O professor precisa antecipar e estruturar as interações. O segundo eixo é o suporte sensorial. Olha, a sobrecarga de estímulos simplesmente trava o cérebro para a aprendizagem. A ação prática, reduzir barulho, luz excessiva e dar previsibilidade total para o aluno. E o terceiro é a regulação emocional. Essa história de que o universitário tem que se virar sozinho com as próprias emoções não cola. A autonomia nasce de relações seguras. Então o educador precisa estar ali para validar sentimentos e servir como um regulador externo inicial. Bom, chega de teoria, vamos analisar casos práticos para ver como esses 3 eixos funcionam de verdade na rotina corrida de uma faculdade. Pensa nessa situação bem comum, trabalho em grupo. Um estudante fica ali totalmente mudo. A galera tenta puxar assunto, a pessoa não sabe como entrar na dinâmica, se afasta e, quando pressionada, só solta um não sei. Pronto, o grupo desiste e segue o baile sem ela. Quem tá de fora logo pensa, nossa, que desinteresse, ou acha que é algum problema comportamental. Mas parando para analisar com a gente, será que não estamos vendo apenas a falta escancarada de uma mediação social mais estruturada por parte da instituição? É exatamente nessa brecha que a mediação social entra para resolver. O professor não pode só jogar um tema no ar e falar, pessoal, formem grupos e se virem. Tem que mastigar o processo para tornar a participação possível para todo mundo. Como a gente faz isso? Definindo funções super claras, tipo, olha, você vai ser o responsável por anotar os pontos principais. Ou então criando duplas de apoio antes de jogar a pessoa num grupo grandão. Fornecer um roteirinho verbal simples do tipo, olha, você pode começar dando o primeiro passo lendo esse trecho para o pessoal, já tira um peso absurdo das costas. Quando a gente pega aquelas regras implícitas e transforma em passos concretos, a energia do estudante fica preservada para o que realmente interessa. Vamos para o segundo caso. Dia de seminário, sala cheia, todo mundo apresentando. Um estudante lá no fundo começa a ficar visivelmente inquieto. Ele tampa os ouvidos, olha para baixo, evita olhar para o projetor e, de repente, pede desesperadamente para sair da sala. Muita gente que está ali desavisada ia achar isso um desrespeito tremendo com quem está falando. Mas, olhando com a lente correta, a pergunta que o educador tem que fazer é: o que esse ambiente está impondo do ponto de vista sensorial a esse estudante? O que está acontecendo ali é uma grave sobrecarga sensorial. O cérebro não dá conta de processar tanta luz, som e gente ao mesmo tempo. As estratégias de suporte oferecem uma rota de escape segura. Reduzir estímulos pode ser tão simples quanto deixar a pessoa sentar num lugar mais tranquilo da sala, dar o direito de fazer pequenas pausas planejadas e naturalizar, sem fazer alarde, o uso de ferramentas como fones abafadores de ruído. E sabe que mais ajuda demais? A avisar com clareza o tempo de duração da atividade. Ter essa previsibilidade funciona como um calmante mental maravilhoso. No nosso último caso, faltando poucos minutos para apresentar o trabalho final, o estudante entra numa crise de agitação e ansiedade fortíssima, diz repetidas vezes que não vai conseguir, trava e se recusa a ir lá na frente. É uma crise que já estourou. Aqui, a reflexão de ouro é: poxa, em que momento desse semestre inteirinho a gente devia ter começado o planejamento para não deixar a panela de pressão explodir logo no dia mais importante? A resposta nos leva direto para o eixo da regulação emocional. Agir preventivamente significa construir segurança dando opções. Gente, a apresentação não precisa ser sempre ao vivo para 40 pessoas julgando. Dá muito bem para flexibilizar. Que tal permitir gravar a apresentação antes ou fazer só com um professor numa sala menor? Mas se a crise já está rolando lá na hora, o educador tem que ser a âncora dessa pessoa. Chegar perto com calma e fazer uma corregulação. Dizer algo do tipo, tá tudo bem ficar nervoso, é natural, vamos sentar e organizar isso juntos. Isso muda absolutamente tudo, transforma o medo paralisante num ambiente seguro e de suporte. E no fim das contas, a mensagem principal é muito clara. Inclusão de verdade na faculdade não tem nada a ver com forçar um estudante a vestir uma máscara e tentar se espremer uma caixa que machuca. Trata-se de reorganizar toda a estrutura da instituição e fazer isso de propósito. Quando a gente aplica a mediação social, o suporte sensorial e a regulação emocional, aquelas paredes invisíveis que travavam tudo simplesmente caem, e o resultado? Aquela energia mental absurda que antes ia toda para o ralo na tentativa de camuflagem social, finalmente é canalizada para o que importa, para o bem-estar e para o aprendizado real. Para a gente fechar, quero deixar uma citação do material que resume a nossa conversa perfeitamente. O pertencimento não exige o abandono de si.
A inclusão acontece quando a diferença ganha suporte, não quando a gente esconde ela embaixo do tapete para caber num sistema rígido. Fica aí uma provocação para quem está assistindo e pensando na sua própria faculdade ou ambiente de trabalho. O que a sua instituição está fazendo hoje para deixar de ser um palco de atuações cansativas e virar, de fato, um lugar onde a gente pode aprender sem deixar de ser quem a gente é?